A paz esteja com todos. Você sabia que este mundo e seus prazeres serão passageiros? Pois aqui tudo tem um início, um meio e um fim. Nesta meditação, aprenderemos sobre como poderemos viver eternamente junto ao nosso Pai Celestial. Meditaremos sobre a vida eterna que está relatada em 1 João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Vamos aprofundar nossa leitura bíblica no livro de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao 15, para entender melhor este convite que Deus está nos fazendo. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. Os restantes agarraram os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E ele lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviram: Amarrem-lhes as mãos e os pés e lancem-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então os fariseus saíram e começaram a planejar o meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Esta passagem mostra, da mesma forma como foi anunciado o dilúvio, também está sendo anunciado a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Nosso Pai Celestial fez uma promessa a todos os seus filhos sobre a vida eterna, e ela será de todo aquele que nele crer. A pergunta que faço, meus queridos: você é um dos escolhidos de Deus? Você sabia que a morte é o castigo eterno, existe por causa do pecado? Mas a boa notícia é que Deus enviou Jesus para levar o castigo por nós. Agora, quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e o seguir ressuscitará e viverá para sempre? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23, Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. O salário é a recompensa após um mês de trabalho. Assim também é o pecado. Ele cobra um salário, que é a morte eterna. E essa morte eterna é a separação de Deus com o homem. Mas Jesus já pagou esse salário e pagou para todos o que reconhecerem Ele como Senhor e Salvador. A morte de Jesus na cruz foi exatamente para pagar toda a nossa dívida, a dívida da humanidade toda. Não tínhamos nenhuma condição de pagar, mas Jesus assumiu o castigo que era destinado a nós. Por isso, o homem pode ser perdoado, pode ser salvo e reconciliado com Deus. Quando uma pessoa aceita essa verdade e entende que Jesus é quem o salvou, ela passa a desfrutar da paz em seus dias aqui na terra e adquire uma certeza chamada vida eterna.
Então creia, o salário do pecado é a morte eterna, mas Jesus assumiu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter essa vida eterna. Recebemos o perdão e assim nosso nome será escrito no livro da vida. Que você possa vivenciar essa promessa, meu querido. A promessa da vida eterna é um bom motivo para começarmos a fazer o bem. Podemos refletir nossa esperança, ter uma eternidade perfeita com Deus agora, nas coisas que fazemos. Podemos começar a viver um pouco mais como viveremos na eternidade, puros e sem culpa. Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus, Pai, a não ser por Ele. Eu creio nisto. E você? Meus queridos, não há outro caminho destinado à vida eterna, somente Jesus. Acaso se você encontrar outro caminho que diz que levará você para a eternidade, desconfie, pois no livro de João, capítulo 14, versículo 6, nos deixa bem claro. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fica a dica, meu querido. Se você quer curtir a vida, não curta a vida curta, curta a vida eterna. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Fiquem na paz de Cristo. Amém.